viesse mais para frente, ficar mais próximo. Pouca gente, aí tem um aqui, outro lá no final. É muito bom, assim, estar mais próximo. Agradecemos a Deus pelas eleições que transcorreram em paz. Ainda somos cidadãos do céu e também na terra. Devemos agradecer a Deus por aqueles que oraram, que transcorreu tudo em paz. Agradecemos a Deus por ter a liberdade de pregar o Evangelho, coisa que muitas nações não têm. Uma pátria continental como essa, ter o privilégio de ter a esposa do nosso presidente cristã, convertida, é uma honra, porque tem conhecimento de Deus, porque ora pelo marido. Nós não vamos deixar de agradecer essa honra que Deus nos dá, não é? É a primeira mulher que verdadeiramente esposa de um presidente que não tem vergonha de testemunhar a fé do seu coração. Quando a gente vê muito crente, às vezes, parece ser alguma coisa, se esconde, não testemunha, não dá um testemunho eficaz da fé. E nós temos uma esposa de presidente que não se envergonha do Evangelho. Devemos agradecer por essa paz que Deus tem dado em todas as coisas, nossa gratidão ao Senhor. Meus amados, nós vamos ler uma porção aqui do livro de Hebreus. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé por um minuto. Hebreus, capítulo 11. Todo o capítulo é direcionado ao chamado heróis da fé. Então, é uma galeria de homens e mulheres que venceram pela fé e nas várias circunstâncias da vida, a sua fé funcionou e eles tiveram vitória. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E mundo é sistema, e sistema diabólico. E nós estamos de pé diante de um sistema criado por Satanás por causa da nossa fé. A fé agrada a Deus, a fé nos mantém de pé, a fé é um meio de viver e viver vitoriosamente, mesmo faltando as coisas que nós, às vezes, gostaríamos de tê-las. A fé nos dá a condição de esperar, confiar, descansar e a justiça de Deus para nós veio por meio da fé. Então, é um assunto bastante importante e procede de Deus que o homem por si mesmo não tem fé. Tudo vem dele, através de Jesus Cristo. Então, iremos ler uma porção apenas aqui, no capítulo 11. Vamos fazer uma leitura mais completa, porém vamos refletir uma parte apenas do texto lido. A partir do versículo 30 do capítulo 11 do livro de Hebreus, diz assim: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas,
e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus filhos já mortos. Uns foram martirizados, não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados e cerrados pelo meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra. Pessoas das quais o mundo não era digno. Noutra tradução diz, homens nos quais o mundo não era digno. Aqui está uma porção, vamos agradecer a Deus primeiro e vamos meditar. Receba nosso louvor, nosso Deus e nosso Pai. Por esta noite estamos reunidos diante de Ti mais uma vez, pelo privilégio que temos do perdão, da paz, da alegria, do socorro, da consolação, do livramento, da proteção, por tudo o que tens feito por nós, mas acima de tudo, o que Tu és para nós. Pai, amigo, libertador, aquele que nos amou primeiro e nos escolheu, e através da sua vida entregue na cruz, o Senhor nos libertou e nos tornou filho de Deus. Obrigado por esta noite, pela celebração, e queremos agradecer por esta porção da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crer mais, confiar mais, depender mais e entender mais da Tua vontade e da Tua palavra, em nome de Jesus. Poder sentar com a Bíblia aberta. Antes de meditar na palavra, queremos dizer que, se Deus permitir, minha esposa chegará terça-feira. Estou com saudade dela e parece que ela não está nem com um pouquinho de saudade de mim, né? Quer ficar por lá mesmo. Eu disse, olha, por favor, vamos ver se apressa aí, que dormir sozinho não é coisa boa não, viu, irmão? Mas ela vai chegar, se Deus permitir. Então, o livro de Hebreus é um livro todo especial. Por que especial? Porque, primeiro, Jesus Cristo era um judeu. Nós levamos a nossa salvação a um judeu. A nação foi escolhida, dela veio os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Dela veio os profetas, dela veio Jesus Cristo, dela veio todos os apóstolos, dela veio a igreja primitiva, dela veio a palavra do Velho Testamento, e por que não dizer o Novo Testamento, porquanto uma boa porção do Novo Testamento foi primeiro escrita para a igreja judaica. Então, nós temos uma dívida no mundo espiritual, e a Bíblia pede que nós devamos orar pela nação que até hoje não se converteu como nação, e que irá só se converter já no período da grande tribulação. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, nós lamentamos que uma nação inteira, no sentido de nação, não pôde discernir o que ela esperava, o que ela cria, o que ela guardava. Não vê em Jesus o seu Redentor, o seu Messias. Foi algo simplesmente profundamente maligno. Por uma permissão humana, uma nação deixou de ser, já desde o início, o que ela devia ser à luz desse mundo, né? Uma nação especial,
escolhida, amada, ungida, de onde veio todas as bênçãos para o mundo. Veio de Israel. O próprio Jesus disse que a salvação veio dos judeus. E com a salvação veio tudo que nós temos hoje como igreja. Então, a primeira igreja foi judaica, origem judaica, depois veio a igreja gentílica. Então, nós levamos a essa nação muita coisa que não devemos esquecer e devemos interceder. É como as pessoas que Deus utilizou para nos ajudar a chegar até aqui. Ninguém chegou aonde está sem ser ajudado, apoiado, compreendido. Coberturas de oração, conselho, intercessão. Ninguém, todos nós. Eu agradeço a Deus por algumas mulheres de idade que me ajudou a encaminhar a minha vida primeiro para orar. Fui me aproximando delas. Uma delas morava aqui mesmo, em Cruz das Almas, chamava Irmã Silu. Nunca esqueci daquela mulher de idade, uma mulher de muita oração, era ela da Assembleia de Deus. Havia uma outra, uma moreninha, chamada Irmã Maria. Essas mulheres tiveram um peso espiritual muito forte, porque nós somos como que resultado da comunhão com alguém, do aprendizado com alguém. Nós precisamos de é como que uma árvore pequena que precisa de outra para sustentar, sustentar de uma mais amadurecida, mais enraizada. Na vida moral e espiritual, nós precisamos de alguém. Sozinho não dá. Ninguém é vencedor sozinho. Nós vivemos no corpo, em plena comunhão. Se não houver comunhão, nós certamente pereceremos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, e Deus nos ajuda nessa unidade, nessa comunhão. Então, nunca procure ter a vida isolada, sem companheiros, sem amizades, sem pessoas que sirvam de modelo para você. Eu preciso de gente que sirva de modelo para mim, que me inspire, que me encoraje. Então, essas pessoas, para mim, é uma gratidão muito grande. Elas nos encorajam a dar passos, a ter firmeza, a perdoar, a amar, a suportar. São pessoas que Deus já levantou para nos ajudar. Então, ninguém está aqui sendo um campeão por si só. Nós só temos vitória porque outros já tiveram e nos ajudam a ter. Amém? Então, por outro lado, o reconhecimento da nossa parte, ao chegar numa uma certa posição, jamais amadurecido, crescido, nunca se esquecermos daqueles que um dia nos ajudaram, um dia estiveram conosco. Eu nunca vou me esquecer das orações daquele povo pobre, mas de oração. Irmã Maria é uma mulher, quase 70 anos, de cor, uma mulher que me ensinou a dobrar os joelhos, uma mulher que me ensinou a depender de Deus, a buscar em Deus soluções. Eu era jovem, tentações, carências, minha família não era crente, então eu ia para a casa dela para chorar diante de Deus pela família. E hoje eu vejo a família alcançada. Tem uma parte daquele povo que me ensinou primeiramente a orar. Oração é a coisa mais eficaz, prioritária na vida de um cristão. Você pode ter vários dons, mas se não aprender a orar, está tudo errado. E essas pessoas marcaram a minha vida pela vida dela. Era mulher que não falava em oração, elas oravam. E não orava só uma vez, não, era constância, jejuns, quebrantadas. Mulheres que não era com palavra, era com vida. E isso é muito importante. E eu, como jovem, eu poderia ter procurado jovens. Eu procurei anciãs principalmente. A Silu morava, como eu disse aqui. A irmã Maria morava na torre. E eu estava sempre lá com ela.
Então, eu agradeço a Deus chegar onde cheguei, porque a minha família, repetindo, não era cristã ainda. E eu precisava de alguém que me ensinasse o caminho que eu devia andar. Pastor prega, vai embora. Mas a sua vida diária, você precisa de alguém. Alguém que lhe estimule, alguém que sirva de modelo, alguém que esteja perto de você. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem esse alguém ou você só depende de você? Primeiro, irmão, a dependência de nós mesmos acontece uma moleza. A gente é disposto para tudo, menos para ter uma vida de oração firmada com propósito. A gente só ora quando o dedo dói. A gente só ora quando vai para o hospital ou alguém da gente está no hospital. O culto menos apoiado é o de oração na igreja, o mais importante. Fugimos da oração, eu não sei porquê, mas quando acontece morte, doença, conflito, você no instante sabe dizer, irmão, ore por mim. Meu lar está passando um momento difícil. É ou não é? Por que a gente não é mais de oração? Voluntário, espontâneo, com gratidão, com reconhecimento. Tantos jovens, a gente se olha para os trabalhos de oração da igreja, é constituído mais de anciãos. Não venha me dizer, é porque eu trabalho ou estudo. Todos nós fazemos isso. É uma questão só de prioridades. Ver o valor da oração. Uma outra coisa, quem não ora não tem unção. Pode ter capacitação, mas não tem unção. A unção é algo que quebra julgos opressivos. E por incrível que pareça, na própria igreja do Senhor, há muita gente deprimida e opressa, ansiosa, angustiada. E somente a palavra e a oração pode libertar e dar uma noção da autoridade que nós devamos ter em Cristo Jesus. Então, Deus não nos tirou do mundo para ser um religioso evangélico. Deus nos tirou do mundo para ser uma autoridade espiritual. Você é uma autoridade espiritual. Satanás não pode com você, o pecado não pode lhe vencer, o mundo não pode lhe enganar. Você é vitorioso, é vitorioso. Agora, para isso, você tem que demarcar território. Isso aqui é meu. Isso aqui eu não abro mão, eu não vou ceder. Eu vou lutar pelo que Deus tem para mim. Deus espera guerreiros espirituais. Pessoas que se proponham a vencer. Não é religiosos que comparecem ao culto domingueiramente. As pessoas que têm propósitos e têm carência na alma. Eu não busco a Deus só porque deve haver uma opressão na minha casa e uma dificuldade de relacionamento. Eu busco a Deus porque eu sei quanto Ele é importante para mim. Eu preciso de Deus. Eu não sei se você precisa. Quem precisa, busca. Quem pede, recebe. Quem tem sede, vem a mim. A porta está aberta. Quem é aqui quer entrar? Então, vamos melhorar o nosso nível de espiritualidade pela oração, pela leitura da palavra, pelo implantar o reino. Os cultos de evangelismo poderá melhorar se nós soubermos de onde eles estão e o que podemos cooperar. A semeadura é para todos nós, não é para pastor só. A semeadura é para todos nós. Semeia de manhã. Há um texto na Bíblia que agora não me lembro, que fala dos horários, de manhã, de tarde, etc. E a semente vai nascer. E só colhe quem planta, amém? Se você quer colher sem plantar, não adianta. Vamos amar as almas, nossa vida é passageira. Deus não nos salvou apenas para ser salvo. Nós somos o sal deste mundo, nós somos a luz desse mundo, nós somos a autoridade espiritual única
para resistir e desfazer as obras do diabo, não há outra. Amém? E a Bíblia diz: resistir o diabo e a gente foge dele. É assim? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo existe ou não existe? Então, nossa luta não é contra irmão, nem marido, nem filho. Nossa luta é contra principados e potestades, seres espirituais, caídos, rebeldes, opositores ao plano de Deus, para você não ser mais santo, você não ser obediente, você não ser triunfante. Ele quer ver você triste, magoado, ferido, revoltado. O propósito do diabo você é crente, ele não impede, não pode impedir, mas ele pode afetar a sua vida pela mente, sua própria mente, lugar de batalha, e você, ao invés de vencer, você é derrotado aqui, ó. O campo de batalha não é em casa, não é aqui, ó. Venceu aqui, é vitorioso. Amém? Tem paz na mente? Tem paz no lar? Apesar das lutas, apesar das carências, apesar de tudo quanto nos cerca, quem está conosco é maior. Maior quem está conosco que aquele que está contra nós. Agora, qual é o tempo que eu dedico a ele? É marcado pelo pastor, programa da igreja, dias da semana, ou o meu coração tem sede de Deus? O salmista Davi era um homem que, apesar de ser e chegar onde Deus queria, rei de Israel, ele diz várias vezes que a alma dele tinha sede de Deus. Como as corças buscavam água para beber, sua alma anelava a presença de Deus. Qual é a sede que você tem de Deus? Quando há sede, a busca. Quando há sede, a fonte não deixa de ter água. Quando há sede, a alma busca o Senhor. A primeira demonstração não é lá fora, é aqui dentro. Trabalho de oração da sua igreja. Clamou unido na sua igreja. Não é não, em casa também oro. Eu sei que você ora, e graças a Deus que você ainda ora um pouquinho em casa. Só que você faz parte de um corpo. O corpo não está na sua casa, está aqui. Amém? Você e eu podemos representar um dedinho apenas de um corpo espiritual. Nós precisamos estar ligados e edificados nesse corpo, ouvindo e entendendo a direção de Deus e fazendo aquilo que Deus quer para nós. Vamos aumentar a intensidade da busca. Como fazer? O que fazer para orar mais? Primeiro, creio que parando para meditar na palavra. A palavra vai ensinando o quanto nós precisamos depender de Deus. Existe a vontade de Deus soberana e existe a nossa vontade. E Deus nunca pegou a gente pelo cabresto para levar para o céu. E nunca vai fazer isso. Nós temos um Deus que nos deixou livres. Escolhei, pois, a quem cegais. Se a Baal ou se a Deus. Porque se Deus fosse usar da soberania dele para agir na terra, todo mundo ia para o céu. Não era uma escolha, era uma opressão. Era uma soberania sem limite. Todo mundo se converteria. Graças a Deus que Deus esquivou-se de usar a força. E Ele usa a graça, a misericórdia, o entendimento, a verdade. Ele nos chama em amor. Ele quer que nós o compreendamos. Nada forçado agrada a Deus. Amém? Não adianta você pegar seu filho, bater nele para ele vir para a igreja. Se o coração dele não quiser, meu irmão, não adianta. Temos que ter um coração grato, um coração entendido, a ouvir, a adorar, a ofertar, a dizimar. Não fazer de acordo com o legalismo da velha aliança. Não fazer para merecer. Não fazer em troca de.
mas com voluntariedade e reconhecimento, olhar para trás e ver quem nós éramos, como vivíamos, o que fazíamos, o estado mental que nós tínhamos e o que Deus já fez. Então, é olhando para isso que deve haver gratidão, reconhecimento, perseverança, porque precisamos dele. Sem Jesus não somos nada. Amém? Você é a igreja, você é o corpo, você é a noiva. E se a noiva não amar o noivo, fica difícil para ver o casamento. Sim ou não? Quem é noivo aqui? Tem algum noivo aqui? Parece que não tem, todo mundo é casado. Mas todos nós sabemos que é quase impossível você viver com alguém amando-o sem ser amado. Você ter consciência que a pessoa não quer você na vida. Fecha seu coração, entristece sua alma. Se você brincar, você será transtornado por essa atitude da pessoa. Quem ama precisa ser correspondido. Deus nos amou primeiro. Qual é a correspondência para com Deus? Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Viremos para ele e nele faremos morada. Guardar a palavra é no coração, é na mente. Então, se você é um crente, não ama essa Bíblia, essas Escrituras, chega em casa, joga ao lado e passa a semana sem meditar nela. Eu não estou dizendo lendo, estou dizendo meditar. Como é que você ama a Deus? Então, como é bom quando a gente encontra pessoas que Deus levanta no próprio seio da igreja, pessoas mais íntimas de Deus. Eu aprendi com gente de idade. Não quer dizer que não tem gente jovem que ora. Só que eu estou procurando. Até hoje eu estou procurando. Jovem de oração. Até hoje eu estou procurando. Mas certamente tem, né? Certamente tem. Então, o livro de Hebreus é um livro de um escritor que ninguém sabe bem quem foi. Alguns falam, e agora eu botei aqui o nome, não sei onde é que está. Apolo, outro acha que não foi Apolo. E Apolo era um homem muito culto, muito preparado. E a própria Bíblia faz referência a ele como um homem de muito ensino, de muita capacidade. Outros apresentam ainda outros nomes, mas ninguém tem assim o entendimento verdadeiro. Quem foi o escritor do livro aos Hebreus? Sabemos que foi escrito para a nação judaica, e quem escreveu sabia o que era, o que eles criam, como viviam. E esse livro, então, é muito interessante para uma nação, ou para uma parte de uma nação que se converteu naquele tempo. Repito, a nação se converterá no período da grande tribulação. Até então, Jesus veio para eles, eles não aceitaram. E nós que éramos gentios, aceitamos Jesus Cristo. É como se nós tomássemos do lugar daqueles para quem Jesus veio. Para que eles ficassem por último e viessem depois se converter. E aí ocorreu aquilo, né? Os primeiros tornaram derradeiros e derradeiros tornaram primeiro. Então nós temos o privilégio de Deus abrir o nosso entendimento para conhecer o Evangelho, entender a salvação, porque isso não veio de nós, veio de Deus. Não veio das obras para que ninguém se glorie. Não é por sua bondade, justiça, caridade, religiosidade. É Deus que abriu o nosso entendimento. Eu sou crente por um milagre, e você também. Vamos para o céu pela graça, e você também. Então, Deus nos amou, mesmo a gente sem entender quem Ele era. Graças a Deus.
Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que nos livrou da morte eterna. Graças a Deus, acima de tudo, que a salvação não é para 2 meses, 2 anos, ou 5 dias. Não, a salvação é eterna. Graças a Deus que não fui eu quem fiz, nem está apoiado no que eu faço. É tudo dele, por ele e para ele. Minha salvação eu não vou nunca perder. Se você vai perder a sua, eu lamento muito. Eu não vou perder a minha. Porque quem segura a mim e o que ele me deu é o Deus Criador. Tudo foi feito por ele. Salvo uma vez, para sempre salvo. Se é salvo. Eu não estou falando de estar na igreja. Eu não estou falando de ser pastor. Estou dizendo salvação. Salvo uma vez para sempre. Ou não. Ou Deus salva, depois tira e bota no inferno. Você queria um pai desse? Se você quer, eu não quero não. Não depende de mim, depende dele. Ele me amou. Ele te amou, ele te escolheu. Por isso a nossa vida deve ser um retrato visível de reconhecimento, de gratidão. Aonde quer que você for viver, trabalhar, estudar, seja luz, seja testemunha, esteja procurando um meio, oportunidade, falar do amor dele. Ele é o mais importante na sua vida. Sem Jesus está tudo perdido. Não adianta dinheiro, não adianta bons, digamos, as propriedades grandes, casas, carros, porque tudo isso pode ser perdido, roubado, destruído. Mas a salvação é eterna. Aquele que nos escolheu, escreveu o meu nome, está escrito lá no livro da vida, Antônio Egito de Souza. E já está escrito Antônio Egito de Souza Neto. Está escolhido lá. E ninguém vai apagar. Segurança eterna, porque ele é eterno. Tudo que ele faz é para a eternidade. Ele não faz por momento. Ele faz planejado. Antes de nós nascermos, já estava tudo plano traçado. Eu não fui escolhido agora, depois que eu levantei minha mão. Já era escolhido. Você já era escolhido. E graças a Deus por isso. Não, vamos repetir, não por obras que houvéssemos feito, mas pela graça de Deus somos salvos. Não é pela nossa própria justiça. Então, nós aguardamos a eternidade, o reino dele manifesta aqui na terra, implantado por Jesus Cristo. Nós vamos reinar com ele. Nós somos vencedores da besta, de cavalo, de tudo que aparecer aí. Jesus é maior. Quem está conosco é vencedor. E a nossa vitória está nele. Não é em você. Está nele. Apoie nele. Descanse nele. Acalme nele. Aquiete nele. Está faltando isso. Está faltando. Apenas ore e não fique ansioso. Aguarde, Deus vai fazer. Ah, mas minha filha, meu filho, olha, irmão, se Deus não tomar conta, não tem pai que aguente. Você vai para o manicômio. Mas se você crê, você descansa. Só descansa quem crê. Amém? Descansa que Deus vai trabalhar. Descansa que Deus vai colocar tudo no lugar. Confia no Senhor, como é o que diz o versículo, espera nele, não, confia no Senhor e que ele tudo, ele fará. Ele fará. Fará o quê? Tudo que você está pedindo, tudo que você está esperando, tudo que você aguarda. E a Bíblia diz, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele vai fazer. Infinitamente mais. Ele pode e ele faz. Amém? Então, nós louvamos a Deus por sua misericórdia. Então, o livro de Hebreus, aqui no capítulo 12, aliás, capítulo 11 que nós lemos, está falando de vários nomes de vitoriosos pela fé. Homens, mulheres que enfrentaram todo tipo e circunstâncias mais adversas possíveis. E venceram pela fé.
E foi escrito para que nós tenhamos bom ânimo e dependamos dele também. A vitória nossa está garantida. Nós precisamos confiar só nele. Ele fará. E o texto diz aqui, né? Então, vou pegar uma parte bem pequena, quando diz assim, no verso 36 do capítulo 11, muitos enfrentaram zombarias e torturas. Principalmente no início da igreja primitiva, quando o Império Romano levantou-se para perseguir os cristãos, matando-os através de Nero, Diocleciano principalmente, e outros que foram instrumentos de Satanás para colocar os cristãos na arena, servir de espetáculo. A arena era como um campo de futebol, divertimento para as feras carnívoras, presas que era solta para destruir os cristãos perante uma plateia desejosa de sangue derramado. Além dos gladiadores, tinha um momento de soltar os cristãos, e juntamente com os cristãos soltava as feras, que era trucidado diante de uma plateia que tinha prazer em ver sangue derramado. Semana eu ouvi, assisti um pouco mais da história de Roma. Mentalidade romana, o poder, a soberba do romano, a sede de sangue, de poder e de conquista, como uma nação sanguinolenta, poderosa, soberana, sem nenhuma piedade. E que a igreja nasceu nesse tempo. Nesse tempo de homens cruéis, hoje a igreja, ela não tem nenhuma desculpa de não fazer a obra de Deus. Nós temos tudo. 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 Nós estamos vivendo um tempo que nós não reconhecemos. As pessoas perecem em nosso derredor e não há sentimento de Cristo pelas almas perdidas. Se elas quiserem vir, venham. Se não quiser, não há no coração mais comoção à procura de quem está passando noites de insônia, sem dormir, angustiados, aflitos, doentes, oprimidos. Nós estamos muito bem, tão bem, que esquecemos do mundo perdido. Tão bem que não oramos por ele, só eu e a minha casa é o importante. Que oração, irmão? Eu e minha casa. Eu e minha casa indo para o céu, os outros podem ir para o inferno, não tem problema nenhum. Essa é a dedução que nós tiramos de nós mesmos. Eu e minha casa. Se eu e minha casa estiver bem, tem saúde, tem dinheiro, tem pão, tem carro, tem emprego, eu não quero saber de ninguém. Esse é o evangelho de hoje, os evangélicos de hoje. Está satisfeito? Não ganha uma alma, não vai em busca de ninguém, não ora por elas. Você está indo para o céu e a multidão está indo na escuridão. E a gente se cansa de vir para aqui e voltar. Não pensamos na eternidade deles. Semana morreu alguém, não sei quem foi. Valentino, mas é uma pessoa crente. Pensemos o que é uma pessoa partir para a eternidade perdida. Não ter nunca mais uma chance. Se fosse seu pai, sua mãe, o que é que você diria quando chegasse lá?
e por acaso reencontrarmos os entes queridos, e por acaso, eu estou fazendo uma comparação assim que não é bíblica, mas se lá a gente encontrasse, a gente estivesse no céu e ele no inferno, o que é que eles diriam para nós? Eu tive sede, eu tive fome, vocês não viram. Como é que está seu coração acerca do perdido, da família? Porque se não amarmos a nossa própria família, a ponto de interceder, orar e jejuar por ela, sabemos que a obra de Deus é claro, Deus é soberano, não há dúvida disso. Isso não tira a responsabilidade de irmos. Uma certa feita, dentro do nosso ministério, o pastor José Nilton, um homem humilde, ele pediu licença e disse: eu vou pregar aos meus, mais ou menos 15 dias ou um mês. Dentro desse período, houve mais ou menos de 10 a 12 decisões em ele indo e pregando para as pessoas já de 70, 65 anos, salvou aquelas vidas, porque ele foi. Como ouvirão se não há quem pregue? A sua família toda é salva. Você quer que ela vá para o céu? O que é que você faz em prol dela? Você abandona? Se Deus quiser, a pergunta é: se Deus não quer salvar o mundo todo? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam. Agora, como serão salvos? Indo e pregando, amando, ajudando. Ah, mas ele é ruim, ele não presta. Jesus veio salvar gente boa aqui. Por acaso nós somos bons? A gente também, a gente está olhando para quem éramos. Deus não nos amou, Deus não nos escolheu. Para quê? Durante a sua vida você alcançou alguém com o Evangelho? Essa é sempre a minha pregação, porque eu entendo que não tiver a coisa primária, não tem a secundária. E o primário é ser testemunha, é confessar ele. Eu não tenho nada, não sou nada. Eu fui o único da família, primeiro. Depois de mim, veio minha irmã. Depois de minha irmã, veio minha mãe. Depois de minha mãe, veio meu pai. Depois dele veio a do Rio, que morreu. Depois veio o meu sobrinho. Deus quer salvar a família. Agora, tem alguém que suplica por ela ou você está acomodado? Se Deus quiser, Ele salva. Se Deus quiser, Deus quer. Agora você quer? Qual é a sua participação na salvação da sua casa? Por favor, guarde só essa frase. Leve para meditar nela. Quando é que você vai despertar para a sua salvação da sua família? Quando é que você vai fazer alguma coisa em prol dos perdidos da sua linhagem? Pensa o que é o inferno, se é que o pouco que a Bíblia fala dele não é um lugar bom. É eterno, é de fogo. Lá não tem misericórdia. Está desligado de Deus eternamente. Não haverá mais chance nem oportunidade enquanto estivermos vivos. Ah, porque ele fez muito mal a mim. É esse que mais precisa de ser alcançado pela graça. Quem deve amá-lo? Você, eu. Amém? Eu vou confessar uma coisa aqui que é um pecado cabeludo. Eu tinha muita raiva do meu pai. Muita raiva mesmo. Guardada no coração, rancor. Porque eu vi cena na minha casa que eu nunca deveria ter visto. Injustiça, violência, ingratidão, humilhação com a minha mãe. E a coisa mais delicada da nossa vida é a nossa mãe. Pode tocar em tudo, né? Por isso que Satanás sempre bota, quando ele usa o nome dele, é logo com a mãe. Bota a mãe da gente no meio para ver se a gente briga. A mãe é a coisa mais preciosa.
E o que eu via em casa me criou ódio contra meu pai. Queria que ele fosse morto. Queria que ele desaparecesse. Porque Satanás faz isso. Levanta um contra o outro na família. É Satanás que injeta o espírito de prostituição na família para haver separação, desamor, revolta, ira. Outras no caminho, decepção, frustração. Isso é obra do diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. E quando eu vi aquelas cenas na minha casa, eu passei a odiar meu pai. Eu gostaria de matá-lo. Eu não sei se aqui tem algum filho que não ama seu pai. Respeita, mas não ama. Respeito é uma coisa, amar é outra. Eu queria que ele morresse. Mas Deus é Deus. Ainda bem que nós fomos alcançados por um Deus que nos ensina a viver, a perdoar, a amar, a abraçar aqueles que não nos amam. Eu tinha esse ódio no coração. Batizado com o Espírito Santo, falando língua, mas meu coração não abria mão da vingança pelo que eu tinha visto. Há um adágio que diz: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Você sabe o que é alguém bater na sua mãe, dar um murro, seu próprio pai? Entretanto, Deus não é como nós, Deus ama. Eu vi aquela cena e o ódio entrou na minha vida. E só depois de muito tempo é que Deus tirou o ódio do meu coração. Pelas injustiças, pela maldade, pela arrogância, pela prostituição, pela soberba. Não tem coisa pior do que você ter o mal dentro de sua casa, instalado pelo seu próprio pai. Não tem quem apelar, não vai correr para canto nenhum, o mal está lá. Eu tinha ódio dele. Mas Deus é bom. Mesmo não querendo amar, não querendo perdoar, queria que ele morresse. Deus teve misericórdia também de mim. Eu sou pecador. Me ajudou a amar meu pai depois de muitos anos. Interceder por ele, ele se converteu, morreu crente. Deus salvou meu pai, apesar dos pesares. Deus não retribui consoante o que a gente faz. Deus, a retribuição de Deus é amor, é misericórdia. Nós não merecemos nada, nós somos mal de natureza. A gente só é bom para quem é bom para a gente. Quem faz tudo direitinho, a gente abraça. Fizer errado, eu também mato ele. Então nós precisamos descer na presença de Deus, porque temos uma natureza inclinada para não perdoar. E a falta de perdão levanta um paredão dentro de nós. Paredão da separação. Está aqui? Está perto? Está na mesa? Está em casa, mas está longe de mim. Não entra aqui. Você tira e bota quem você quer no coração. O coração é seu, você pode arrancar quem está lá dentro. Joga no lixo, matá-lo, sem ele estar morto fisicamente. Então nós devemos ter muito cuidado com isso aqui. É por aqui que o inimigo trabalha. Prende, escraviza, polui, conserva ódio, ira, mágoa, tirania, cabeça. Aqui está o campo de guerra. Se não vencer aqui, não vai vencer em canto nenhum. Pode orar, falar língua estranha, gritar, dançar,
O problema é a vitória contra Satanás a partir da mente. Mente limpa, mente quebrantada, mente humilde. Os mesmos sentimentos dele, nós temos. Você sabia que uma pessoa pode morrer, a gente ainda está intrigado dele, com mágoa dele? A pessoa vai para a eternidade. Eu me lembro muito uma frase que eu ouvi de uma senhora. Ela ia passando aqui no templo, disse há muitos anos. Eu lhe dei carona. E fomos conversando. Eu perguntei, a senhora tem esposo? Tem. Como é que vai seu esposo? Aí ela abriu a boca e disse, aquele condenado está vivendo com o outro ali, só queria que ele fosse para o inferno. E o tempo não tira o ódio. O tempo não cancela pecado. Quem deve resolver isso é você. Tem alguém que está prendendo, ou você prendeu, alguém que você não o ama, não abraça, não o quer. Você, se pudesse, mataria. É esse alguém que você deve tratar diante de Deus antes de você morrer. Não precisa alguém morrer para você, não. É com vida que a gente tem que tratar desse assunto. Ama a todos, abraça no coração a todos, aceita a todos. Obviamente, nós temos pessoas mais aproximadas, outras mais distantes. É compreensível. Agora, o que nós não podemos é guardar mágoa, rancor, ira dentro do nosso coração. Amém? Então, aquela mulher disse, eu gostaria que ele, aí disse o nome, tivesse lá, tal. Não deixe seu coração se adedar, deixar o mal entrar. Vença o mal com o bem, é o que a Bíblia diz. E não é fácil. Alguém fazer o mal a você, você vai e pratica o bem com ele. Eu gostaria de ver aqui, eu mesmo fazer o bem para alguém que faz o mal. Então, eu sou grato a Deus por essas pessoas que me ajudaram a fazer algo que é prioritário na vida cristã. Aprender a orar e buscar a Deus enquanto é tempo. Ore mais, igreja. Esteja mais unida na oração, igreja. Sua força depende da unidade e da comunhão com Ele. Não é pelo número de crentes, é pela unidade espiritual que deve haver entre nós. Somos do mesmo corpo, compartilhamos da mesma espírito. Precisamos ter a mesma mentalidade espiritual, a mesma visão, a mesma fé. Assim era a igreja primitiva. Uma multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Ninguém vivia no egocentrismo. Isso é meu, eu não dou, eu não vou, eu não abro mão. Era um só o coração e a alma. Era, apesar de uma multidão, era um só, diante de Deus. É isso que Deus quer. O Espírito Santo quer unificar a igreja, não é pela quantidade. Isso não é nada para o Espírito Santo. Ele é expert em unir nosso coração. Uma das primeiras coisas, irmão, é a aproximação, diálogo entre nós. Por exemplo, tem esse irmão que ele é novo aqui na igreja, não sei. Toca já um bocado de tempo ali, eu não sei o nome dele. Eu não sei onde ele mora. Se ele é casado, se é solteiro, se é viúvo. Eu sei que ele está ali. Pam. A falta da nossa comunhão. É ou não é? Presta o culto a Deus. Mas entre nós mesmos, não temos aproximação. Não seria nada demais para a gente fazer alguma coisa para nos aproximar. Um dia, num retiro, num lugar aí para comer, beber e conversar e se conhecer. Seria bom ou não? Já está falado comigo. Pastor, é você. Conhecer-nos. Quanto tempo esse moço está na igreja? Ele é fiel. É
perseverante, é perseverante. Mas quanto à vida de casado dele, eu não sei como vai. Espero que vai tudo bem. Amém? A gente conhece pouco. Nunca tomei café na casa dela, nem ela me convida, nem eu convido ela. Assim nós vivemos. É uma comunhão que deixa muito a desejar. Não há muito interesse de aproximação. E se for para o assunto abrir coração, eu abro nada, eu sei lá quem ele é, a gente não se conhece. Né, irmão? Estamos todos reunidos, canta, vai para casa, te vira por lá. Se falta comida, eu nem sei. Te vira. Se falta dinheiro, pior ainda, que eu também não tenho. E assim nós vivemos distante, sem compartilhar a vida a dois. Não há diálogo entre nós e igreja. E quanto mais distância, mais frágil nós somos. Mais receptível a uma ação contrária. É na unidade, na comunhão que nós somos fortes. Participação, abrir o jogo. Nós precisamos disso. Então, a primeira coisa, um tempo para visitar. Ao invés de estar querendo não crente, não dá conta nem dos crentes que estão aqui. A gente não conhece. Porque só indo na casa e lá no banheiro, que eu sei como a casa está. É ou não é? Deixa eu ir no banheiro. Aí no banheiro eu vou ver como é que está a coisa. Não é não, Luizão? Se eu ficar mais um tempo, eu vou ver se tem algum cuscuz para comer, que já estou amarelo de comer. Sem aproximação não há compreensão, não há ajuda. E a gente fica prestando o mesmo culto, Deus está recebendo. Mas a gente devia ser mais unido. Promova alguma coisa. Promova alguma coisa. Para nós nos conhecermos. A esposa desse amado, eu acho que eu fiz o casamento de você, não foi eu não? Conheço tanto assim dela. Sei que o pai dela não era evangélico ainda. Bem, que tem filha bonita, tudo bem, ok. Mas nada disso assim. E aquele dali, há quantos anos ele está na igreja aqui? Quanto nós precisamos conversar, dialogar. E às vezes, meu irmão, não é que ele não quer, é que a gente não se esforça para se aproximar. Então vamos sugerir, eu sugiro que nós nos aproximemos para diálogo, para conversa. Que se marque um dia para a gente passar junto, só para comer junto, conversar junto, abrir o coração juntos. Porque a igreja é quem vai, Deus vai se agradar com isso, e o trabalho vai ser mais abençoado do que antes. Coração fechado, distância, não ajuda a obra de Deus. Amém? A gente que já é velho, porque quando a gente fica velho, há mudanças na vida. A gente quer conversar mais. Porque ninguém gosta de solidão, irmão. E quando a gente fica mais velho, a gente quer ver. Bem, o pior é que só outro velho vai compreender a gente. Gente nova, esse cabo é velho, vai contar só o que passou. E vai passar a vida dele toda contando o que ele era. Ele não é mais nada. Ele não é? Aí, meu irmão, o negócio fica ruim. Mas vamos ver se a gente se achega mais perto. Eu fiquei muito feliz porque aquilo que eu não fiz, pelo menos o meu filho fez. Foi na tua casa, parece, não foi? Já foi? Essa moça vive tocando para a igreja o tempo todo. Eu não sei onde ela mora. Eu não sei onde ela trabalha. Eu sei que Francisco é moreno e toca com ela. Nada mais. Essa falta de comunhão, de unidade verdadeira, torna a igreja frágil, fácil do adversário jogar uma seta, criar um clima, trabalho ser pesado, porque não há um ajustamento entre nós mesmos. É nós que cooperamos, eu e a minha casa, mas eu e a minha casa só. Não, irmão.
você, sua casa e a casa dos irmãos. Precisamos nos achegar. Às vezes as pessoas também interpretam que quem é líder não precisa de ajuda, precisa de oração. O cabo só vive ali na frente, e pulando e dançando, está cheio da graça. O inimigo ataca a gente, meu irmão, a gente precisa de cobertura, a gente precisa de diálogo, a gente precisa se achegar um ao outro. Vamos ver se daqui para o final do ano a gente faz alguma coisa. Fica no seu encargo, definir. Comigo está liberado. Eu libero. Vamos lá. Vamos passar um dia juntos. Fazer um churrasco juntos. A dialogar juntos. Só não pode tomar umas e outras, viu? Mas poder comer, a gente pode comer juntos. E um suco, né, irmão? Que pode ser que o irmão... Então, nós precisamos de nos unir mais para ser mais fortes, compreender, se aproximar, dialogar, ter amizade de fato. Amém? Porque, às vezes, até dentro da família, irmão, a gente não tem um profundo relacionamento com os familiares. Verdade ou não? Partir da família. Nós precisamos quebrar barreiras, diminuir o muro, tirar todas as camadas que existem e nos dar chegada de coração aberto, amando uns aos outros como Ele nos amou, para que possamos ser fortes, vencer o maligno e vencer a nós mesmos. Nosso egoísmo, nosso egocentrismo é o primeiro grande inimigo da unidade, da comunhão. Não facilitamos as coisas. Sempre é difícil para nós. Mas daqui para o final do ano, fica no seu encargo até segunda vez. Já está falado. Acerte com eles aí, marca um local. E pode pensar, cada um leva a sua comida para não ficar pesado. Porque um gosta de porco, outro gosta de porca. Então, cada um leve alguma coisa, para não ter pesado em ninguém e ficar fácil. Amém? Ou se lá quiser comprar mais alguma coisa, aí é outro problema. O César vai também. Quanto esse moço precisa de apoio? Quantos? Quantos anos está nessa casa? E nós precisamos nos aproximar. Então, eu desejo que Deus, na sua infinita misericórdia, venha promover, nos ajudar a promover unidade e comunhão. O texto aqui está falando dos Hebreus, que talvez não tenha nada a ver com o que... Mas não importa, deu um pulo fora, mas é importante. Muitos enfrentaram, aqui o assunto é diferente, zombaria, tortura. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não era digno. Esta é a formação das estacas plantadas por Deus no início, na estruturação da chamada igreja. Por sinal, eu escrevi essa semana, lendo um livro, e escrevi até na minha Bíblia para ficar mais fácil. E eu coloquei aqui a situação final dos que foram chamados pelo Senhor para segui-lo. As raízes da igreja, as colunas que Deus plantou, qual foi o final, como era naquele tempo, tempo de Nero, tempo de Diocleciano, imperadores usados por Satanás. Eu vou ler só alguma coisa aqui. Ser cristão hoje é fácil, mas nem o fácil nós estamos aprendendo a viver como devíamos, lamentavelmente. Então,
a morte dos apóstolos. Aí diz aqui, o histórico dele, aquele livro que eu li. Mateus foi morto à espada na Etiópia. Marcos, morto em Alexandria por apedrejamento. Lucas foi enforcado na Grécia. Tiago, decapitado em Jerusalém. Tiago menor foi apedrejado, lá também em Jerusalém. Felipe enforcado numa coluna na Frígia. Atual Turquia. Que é esse aqui, André, preso numa cruz e depois foi assassinado, morto. Matias, apedrejado e decapitado em Jerusalém. Barnabé, apedrejado até a morte pelos judeus na Grécia. Paulo, decapitado em Roma. Pedro, também decapitado em Roma. Todos os 12 apóstolos, todos os fundadores da igreja, perseguidos, mortos por mortes violentas. Hoje estamos no tempo da graça, numa nação livre. E, para mim, o mal maior é a falta de interesse pelo reino de Deus, pela entrega consciente, responsável, pela evangelização, pela busca de almas, pela acomodação religiosa que toda a igreja de Deus está sofrendo. E tornamos-nos prestadores de obrigações religiosas, mas não arde mais no nosso coração. Não há aquele desejo de passar a noite na presença de Deus. Não há mais aquela vontade de jejuar voluntariamente pela obra. E nós só fazemos isso quando há algo na nossa família que nos incomoda. Enfim, a unidade espiritual, a renúncia, o sacrifício, o que eu diria, nesse aspecto que eu estou falando, está sendo por demais como que frágil, ou até quase desaparece. Todos nós nos lembramos do início da nossa fé, como éramos. E o único ponto positivo era que a nossa vida foi mudada milagrosamente. Com o passar do tempo, esquecemos daquele amor que ardia, daquela sede que tínhamos e da busca que nós fazíamos a buscar a Deus. E nos tornamos pessoas boas, amém, justas, mas em termos de mover de Deus, em termos da sede das coisas de Deus, vai atenuando de uma maneira tal que quando nós vamos alertar, já temos andado muitos anos frios, religiosamente apáticos, que ganhar uma alma para nós tornou uma coisa difícil. E que nós não temos experiências novas mais como antes. Se eu estiver errado, os irmãos podem dizer. E é isso que deve a gente se alertar. Como, quem eu era e quem eu sou. É como casamento, né? Os primeiros meses, lua de mel, mel sem lua, de todo jeito dá certo. Mas depois o cabo nem olha mais para a mulher. Se ela está vestida, se ela não está, não interessa mais o bichinho. Nós precisamos renovar nosso casamento, nossa união dentro de casa, nós precisamos renovar a nossa vida espiritual. Nosso ministério. Tornar mais ardoroso,
com mais interesse, com mais alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo falando aos Filipenses. Filipenses, a igreja que reconheceu o ministério de Paulo, nunca esqueceu Paulo, que estava sempre acompanhando Paulo nas orações e com donativos ajudando. A igreja hebreia também, onde estavam as raízes. E nós precisamos pedir a graça ao Senhor, para não esquecer de quantas pessoas maravilhosas Deus levantou para nos ajudar. Não esquecer delas. Eu fui muito ajudado por mulheres de oração. Que aqui para nós, para vocês não ouvirem, homem não gosta de orar. Poucos homens são de oração. Me perdoe ser sincero. Mulher ora muito mais. Mulher é mais sensível. O número de mulher que vai entrar no céu é bem maior do que os homens. Porque mulher, olha aqui quantas mulheres tem. Quantos homens? Agora vamos tratar de vigília, de evangelização e de oração. Mas nós podemos melhorar, homens. Nós somos os cabeças. Aleluia! Eu, quando me casei, eu pensei que eu era uma cabeça desse tamanho. Cheguei lá e encontrei a mulher que era uma cabeça bem mais certa do que a minha. Aí eu resolvi aprender dela. Até hoje estou aprendendo que aquela cabeça é melhor do que a minha. Não quer dizer você rejeitar a sua função. Quer dizer você ser humilde para aprender com quem tem mais do que você. Não é porque você é homem que você é o cabeça e impõe, tem que ser como eu quero. Assim eu pensava. Só depois eu descobri, meu Deus, como é que eu estou agindo em casa? Não é por ser homem que você fala grosso, bate no pé, não. Sua mulher, às vezes, é muito mais conselheira, é muito mais sábia, é muito mais perto de Deus, e que nós, homens, precisamos aprender dela e ouvir dela. Amém? Ai de nós que não fossem as nossas esposas. Quanta besteira eu ia fazer na igreja, já tinha feito. Graças a Deus pela minha esposa. Eu não sei se você agradece pela sua, mas eu agradeço pela minha. Aprendi muito com ela. Eu pensei que era o cara. 32 anos, quando fui casar, eu sei de tudo, sabia de nada. Não sabia fazer feira, não sabia preço de nada. Zero à esquerda. Mas tinha idade, só não tinha maturidade. O problema está aí, meu irmão. Idade não é documento, não, é maturidade. E as mulheres, muitas vezes, estão lá na frente. Deus deu a graça às mulheres para amadurecer antes. Primeiro, para fugir dos homens, que são muito sem vergonha aqui para nós. Aí Deus amadurece logo as mulheres, que é para fugir do cara. Que os caras são enrolão. E mulher tem uma sensibilidade. Basta você falar perto do ouvido dela, a desmancha toda. Se disser que ela é bonita, ela pensa que já é uma princesa do agreste. Você ganha no papo. Nós homens sabemos, não tem conversa não. Se botar uma coisinha aí no instante, eu sou mesmo. Já pensa que é. Mas Deus tem a misericórdia de nós, principalmente de nós homens, para quebrantar mais o nosso coração. E vamos edificar a nossa casa na palavra, com nossos filhos andando na presença de Deus. O privilégio que eu tenho, só agradeço a Deus. Eu sou um dos pastores mais privilegiados. Olha aqui, fruto. O outro também, a outra também. Que coisa gloriosa. A igreja, a multiplicação desse trabalho. Isso não surgiu por acaso, não. Pense num prédio desse para construir hoje. Pense aí. Só esse prédio aqui. Tudo isso Deus deu para a glória do seu santo nome. Eu agradeço a Deus o privilégio dos que Ele usou para me ensinar. Eu não sei nada de construção até hoje. Não sei nada. Mas as construções estão feitas. Você não precisa saber, precisa obedecer, só isso. Não precisa ser o cientista, você precisa obedecer. Obedeça. Deus levanta as pessoas que sabem. Deus tem as pessoas que vão lhe ajudar. Deus vai abrir a porta para você, se você obedecer e ficar quieto. Deixa Ele trabalhar em seu favor. Amém? Que Deus abençoe cada família aqui.
que haja mais paz, mais unidade, mais conversa, mais diálogo, que o nosso coração seja mais aberto, que é muito fácil a gente conversar com as pessoas de fora, mas dentro de casa, muitas vezes, está com a rolha na boca, ninguém fala com ninguém. Será que é fácil ou não isso? Para falar com os outros, a gente fala que é uma bênção. Presta favor. Vai até a cara dos outros, vai na cara da gente. A mulher é quem deve fazer isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém, homens? O negócio hoje é mais um para a gente cair na real. A gente é muito cabeça dura. A gente quer, não é por aqui. Filho fala, mulher fala, não é por aqui. Às vezes Deus fala e a gente nem quer ouvir. Sou eu. Que Deus nos tenha misericórdia, nos quebrante, nos torne mais espirituais de verdade. Que essa igreja seja mais unida no espírito. Que Deus dê força àquele que está desanimado, dê bom ânimo. Que nós amemos com o coração e nos aproximemos um do outro mais e mais em nome de Jesus. Então eu espero daqui para o final do ano a gente tenha pelo menos um dia para a gente poder churrasco, coisa boa. Já está falado. Marca o lugar. E aí abrir o bolso cada um e cooperar. Leva o bode, leva o carneiro, leva o boi. E vamos comer, vamos estar juntos, vamos conversar, vamos dialogar. Não é só estar cultuando, porque Deus quer o culto, mas Deus quer a união. Deus quer aproximação. Corpo unido em nome de Jesus. Pronto, Senhor, agora é a sua vez. A bola da vez é você agora. É quem marca. Amém. Ministério de Louvor. Vamos contribuir na casa do Senhor. Gostaria de ler um versículo. Às vezes pensamos que o texto, o que foi falado não está dentro do escopo, mas é melhor alcançar o coração do que a hermenêutica está, né? O ponto está certo, mas não toca o coração muitas vezes. Então é melhor ouvir aqui. Nós estamos ouvindo os conselhos, esses últimos domingos, inclusive, do nosso pastor, que tem muita experiência de vida e ministerial. Então, glória a Deus pela vida do nosso pastor. O dia que ele ligar, como ligou para mim, eu vou pregar onde? Eu tenho uma palavra. Então, com certeza, ministra a palavra em nome de Jesus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Então, é um princípio.